Muito bem, recebendo para mais uma conversa preto no branco, o deputado estadual Ademir Bira, ele que vai buscar mais um mandato na Assembleia Legislativa, que representa vários municípios aqui do oeste do Paraná, especialmente Marechal Cândido Rondon, onde que é a sua base eleitoral. E nós vamos trocar uma ideia sobre esse seu novo projeto e também sobre a experiência dele ao longo dos últimos anos. Seja bem-vindo, Ademir, para essa conversa preto no branco. Obrigado, Jadir, obrigado pela oportunidade de nessa reta final aí falar com os nossos companheiros aqui de Marechal e de toda a nossa região oeste do Paraná, principalmente aqui do extremo oeste do Paraná, que é a região que nós representamos efetivamente, que temos uma identidade muito forte. Ademir, você, além do tempo que você ficou na Assembleia, você também tem um período ali como subchefe da Casa Civil. O que esse cargo, essa função muito próxima ao governador Ratinho Júnior te trouxe em termos de bagagem, em termos de crescimento? Eu já cheguei no governo pela amizade que nós temos com o governador Ratinho Júnior, pela convivência, né? Como deputado, foi por 2 mandatos deputado junto com o governador Ratinho Júnior. Ele me conhece, sabe daquilo que nós acreditamos. As nossas ideias estão muito juntas, né? E eu estive com ele, tive a oportunidade, depois das eleições de 2008, de receber o convite do governador de estar na Coapar, né? Fiquei 2 anos como diretor de obras da Coapar, fazendo com que a Coapar voltasse a fazer aquilo que é a sua vocação de construir casas para a população que precisa de casa no Paraná. E nós tínhamos a Coapar, eu até falei para o governador naquela oportunidade que nós não iríamos para a Coapar para fechar a Coapar, porque era esse o que se falava na época, né, que a Coapar deixava de ter o seu objetivo maior. Mas, na visão do governador, ele nos convocou para esse trabalho, foi de efetivamente votar essa sua vocação e construirmos muitas casas, né? A Coapar fazia em torno de 1.400, 1.500 casas ano, né? E nós entregamos, quando saímos de lá, com 30 mil unidades anos. Né? E tem um projeto que escrevemos também, junto com os demais diretores da Coapar, um programa que vai investir o ano que vem em habitação, através de um dinheiro do BIRD, R$1 bilhão, desculpa. Certo. R$1 bilhão, que é dinheiro do BIRD, que vai ser investido em residências para a população do Paraná. Então nós saímos da Coapar, voltamos à Assembleia Legislativa, por lá ficamos 11 meses. Nesses 11 meses tivemos a oportunidade de apresentar 2 projetos fantásticos na área da cultura, 2 marcos regulatórios, favorecendo os artistas do Paraná, né? E recursos para a nossa região, através de emendas parlamentares, através dos recursos disponibilizados pelo governo. Nós tivemos a condição de injetar muito recurso aqui no oeste do Paraná, não só em Marechal, mas em todos os municípios que nós representamos, em importância bastante significativa. Importâncias que já está sendo executada e importâncias essas que estão na conta já das prefeituras. Não é importância que vai ser e se acrescenta como um valor que chegou ao município. Os meus valores são valores já concretizados, né? Tivemos aqui em Marechal Cândido Rondon mais de 2,5 milhões de recursos, esse é o número exato, né? Que é a questão de 1 milhão e pouco em infraestrutura, o meu campinho, em 2 bairros, mas também veio aqui para Marechal Cândido Rondon um tomógrafo que custa mais de 1,1 milhão, já está à disposição da prefeitura, para que ela, a hora que ampliar o hospital municipal, vai ter lá um tomógrafo para atender a população aqui de Marechal. Também um caminhão-pipa que atende os nossos agricultores, havia essa necessidade, um caminhão hoje que custa mais de 450 mil. E, enfim, toda a nossa região, em Nova Santa Rosa, mais de 1,5 milhão, 4 pontos, só o hospital municipal, lá, o hospital, a unidade de saúde lá, 3 milhões de fundo perdido e mais outros recursos, totalizando em torno de 4,5 milhões. Então esse é o recurso que nós fizemos, em Medianeira. Enfim, não teve um município aqui que nós representamos que não foram agraciados com esses recursos, né, num trabalho que nós fizemos. Mas também tivemos a oportunidade, depois dos 11 meses, a convite do governador Ratinho Júnior, com muito orgulho, de ter sido membro do seu governo como subchefe da Casa Civil, onde nos deu uma amplitude daquilo que é o governo, como ele caminha, a forma como o governador Ratinho Júnior está preparando esse Estado
para os próximos anos, não pensando em uma gestão, né, em um mandato, pensando o nosso Paraná para 40, 50 anos. Então estou extremamente feliz, nós estamos empolgados nessa campanha, nessa nossa caminhada. Parece que é a primeira eleição que eu estou disputando, de tão empolgado que eu estou nela pela grandeza dessa campanha, né? Pela grandeza dos apoios que nós estamos recebendo, apoio espontâneos de toda a região oeste do Paraná. Nós sentimos muita falta de um deputado, nós perdemos a representatividade aqui no oeste, principalmente a nossa região. O Hélio não se elegeu, eu não me elegi na época, fui para o governo, mas não tinha o mandato, né? E certo. É importante ter um mandato, que nós ficamos atentos às questões como um todo da nossa região, e nós conhecemos aqui a região, então o importante é nós elegermos representantes aqui que conheçam o oeste do Paraná. Nós perdemos no oeste como um todo em torno de 7 deputados estaduais, e nós queremos fazer com que retomar grande parte desses deputados, retornar à Assembleia Legislativa, fazer uma grande bancada de representação do oeste, e eu acredito nisso. Há esse sentimento em toda a região oeste de votar em quem é daqui. Nós não podemos votar em quem não conhece a nossa região, não conhece as pessoas, não conhece as nossas demandas. Nós vivemos na melhor região do Paraná e do Brasil, que é o oeste do Paraná, mas nós temos que continuar buscando aquilo que é de interesse para o desenvolvimento da nossa região. E são muitas questões aí que precisam ser encaminhadas aí para a próxima gestão. Agora, deputado, o senhor construiu a sua história política dentro do MDB. Aí, há 4 anos atrás, acabou migrando para o PSD, partido do governador Ratinho, e agora faz o caminho inverso. O porquê desse trâmite todo, por que essa ida ao PSD foi equivocada na época, e como que foi esse retorno agora? Isso foi tudo negociado com o governador? Como é que aconteceu esse processo? Esse processo aconteceu desde o seu nascedouro. Na primeira conversa que eu tive com o governador Ratinho Júnior, quando me convidou para participar do projeto dele, né? E o projeto dele passava naquele momento para estar junto com ele no partido dele. Mas eu disse que eu estaria lá momentaneamente e que voltaria ao meu partido, né? Ao MDB, o PMDB, velho PMDB, o MDB, que nós construímos durante todos esses anos em toda a nossa região oeste do Paraná. Eu conheço todos os membros, né? Aqueles que construíram com o seu esforço, que organizou o partido. Então nós iríamos voltar. O momento foi esse agora, num acordo com o governador Ratinho Júnior, né? Ajudando ele, ajudamos muito que o PMDB fosse para a sua coligação. Então hoje o PMDB está integrado no governo do Ratinho Júnior e estamos junto com ele na campanha e vamos estar junto com ele no governo. Certo. O senhor tem uma bagagem muito rica também no executivo. O senhor foi prefeito de Marechal Cândido Rondon já fazem alguns anos, mas deixou marcas nesse município. Isso ajuda a fortalecer a sua campanha, principalmente nesse momento em que o Hélio Rusch não está saindo, em que, de repente, você pode buscar votos que tradicionalmente eram do próprio Hélio, em função dessa característica de você ser de Marechal Cândido Rondon? Correto, nós apostamos muito nisso, nós acreditamos nessa questão do rondonense, né? Porque nós tínhamos 2 deputados estaduais, eu e o Hélio, e tínhamos um deputado federal, o Werner Wander, né? Era exemplo para o Paraná aquilo que ocorria realmente aqui. Quando o deputado Werner não se elegeu, nós não tivemos oportunidade mais de ter alguém que ocupasse esse espaço. E nós sabíamos, eu e o Hélio conversávamos muito sobre isso, que a partir do momento que tanto ele quanto eu saíssemos do processo, seria difícil alguém poder, num curto espaço de tempo, ocupar esse espaço, porque ele é constituído de pequenos municípios. Nós temos, você tem uma ideia, Jadir, eu fiz, desde que iniciou a campanha com o meu carro, 10.800 quilômetros. Aqui. Então nós temos que ir em municípios fazer 150 quilômetros para ir lá fazer uma reunião para fazer 200 votos, 300 votos e vamos juntando. Mas só que onde nós fizemos 200, 300 votos, nós vamos lá no casamento, nós vamos lá na festa de igreja, nós vamos lá no batizado, nós conhecemos as pessoas. Então é um trabalho bastante cansativo, mas é prazeroso, porque você conhece as pessoas e você sabe as suas demandas, as demandas do município, então a gente pode ajudar bastante. E se esses pequenos municípios não tiver um deputado para buscar recurso para o município, realmente fica difícil, porque os deputados dos grandes centros vão levar o pedaço maior e o bolo maior, o pedaço da melancia melhor para o seu município. Então nós estamos
nessa caminhada. O Hélio não é mais candidato. Nós apostamos muito que o eleitorado de Rondão possa votar conosco, o eleitorado do Hélio, até porque é aqui de Marechal. O povo de Marechal vota quem é aqui de Marechal, e eu não sou alguém que caiu de paraquedas, né? Eu moro aqui em Marechal, tenho minha residência aqui, tenho meu escritório há 40 anos, que as pessoas vão me procurar lá no meu escritório, sabe que eu estou lá, né? Vem lá levar suas demandas, tem o atendimento, me dá o abraço, o afeto, o carinho, né? Então sabe, então eu sou daqui, e a minha passagem pela prefeitura. Todas as obras que nós fizemos como prefeito municipal, tivemos aqui uma aprovação do rondonense de 93%, né? Numa época que nós tínhamos arrecadação de 38 milhões de reais, hoje é 270 milhões de reais. Quando nós, algumas obras, né, já digo que precisa lembrar a população, nós fizemos aqui o portal de entrada da cidade, o estádio municipal, desapropriamos o Pequeno Príncipe, fizemos um pronto-socorro 24 horas, fizemos a primeira ciclovia daqui do oeste do Paraná, eu acho que foi feita aqui em Marechal, ligando lá desde do Higienópolis até aqui o centro, nessa Maripá que morria muitos rondonenses, né? Nós fizemos essa ciclovia, remodelamos as nossas praças, a Praça Vilibarte e as demais praças aqui da cidade, num projeto audacioso, moderno, né? E que está até desde aquele tempo da mesma forma, está lá a mesma floreira que eu deixei, o mesmo banco, né? E nós esperamos que haja já uma revitalização da praça, a revitalização também e a conservação do portal da cidade, né, de obras importantes que marcam o nosso município, que possa ter o cuidado necessário, né? Nós tínhamos um projeto de enxaimel, de incentivo fiscal para isso. Todas as nossas obras eram estilizadas, nós perdemos esse grande patrimônio que é a nossa cultura germânica. Isso é um patrimônio histórico e é um patrimônio econômico que nós podemos explorar aqui do rondonense, a sua hospitalidade, a sua comida extraordinária que é feito, né? O rondonense ela é diferente da nossa região. Chega aqui, eu sempre brinco com o pessoal, chega aqui em 15 dias vira amigo, em 30 dias vira parente, né? Pela hospitalidade do povo. Então nós apostávamos muito nisso. Infelizmente esse projeto foi abandonado. Nós fizemos o calçadão aqui no centro da cidade, na Santa Catarina, a Santa Catarina com a 7 de setembro. É fantástico, nós tínhamos um portal de entrada ali, nós chegávamos no final do ano, vinha gente de toda a região aqui para acompanhar as festividades de Natal. Hoje é o contrário, né? Nós saímos daqui, vamos ver lá em Pato Bragado, vamos ver em Quatro Pontes, enfim, nos municípios em volta, né? Estamos fazendo o contrário, lamentavelmente, mas vamos seguir em frente. Nós fizemos aqui, levamos a água encanada para todo o interior do município, água encanada, abastedouro comunitário, programa de readequação de estrada, construímos 1000 unidades habitacionais aqui na cidade, iniciamos uma obra que é o esgoto da cidade, que ninguém gosta de fazer esgoto. E não pode se falar em saúde pública sem ter o sistema de esgoto. E nós começamos lá do Higienópolis, do Botafogo, e viemos até aqui o Martin Luther, aqui na praça daqui da Vilibarte. Até ali nós tínhamos todo o sistema de esgoto, toda a sua canalização, e que depois o Moacir, como prefeito, fez a lagoa de tratamento, e hoje nós temos o sistema de esgoto implantado aqui. Fizemos o laboratório da SAI, que o laboratório da SAI ele fazia análise da água fora daqui, nós edificamos ali, equipamos, né? E uma série de coisas, de obras importantes, o que me credencia como cidadão de Marechal, né, que mora aqui, que reside aqui, que tem o compromisso com o Marechal e que prestei serviço. Então não é alguém que caiu de paraquedas, sou eu que estou aqui disputando esse espaço. E aproveitando, Jadir, fazer essa oportunidade para dizer a você, rondonense, meu companheiro, meu amigo, meu irmão, essa eleição não é uma eleição de partido, de MDB contra a Arena, de PDS, PFL, nada disso. Essa eleição é a eleição de deputado estadual de Marechal Cândido Rondão. Quero representar Marechal Cândido Rondão independentemente de partido político. É esse compromisso que nós temos que assumir. E preservando também, Jadir, o espaço para que daqui a 4 anos,
possa estar alguém aqui conversando contigo, certo? Falando, eu sou candidato de Marechal, defendendo os pequenos e médios municípios, ocupando esse espaço que nós vamos deixar. Mas vamos nos eleger para ir preservando isso e que a população tenha consciência da importância de eleger um deputado estadual. Agora, Ademir, obviamente que Marechal Cândido Rondon não tem suporte eleitoral sozinho para lhe garantir a eleição. Por isso que você precisa também, além dos municípios próximos ao redor da grande Marechal de antigamente, buscar mais longe. Depois de Marechal Cândido Rondon, qual que é o seu principal reduto eleitoral hoje? Nós temos alguns redutos com potencial, né? Por exemplo, aqui em Marechal, quando falo em Marechal, eu falo dos municípios da nossa comarca, né? Porque eu até brinco assim que eu fui vice-prefeito de Pato, de Entre Rios, de Quatro Pontos. Na época pertencia ainda. E Mercedes, porque pertencia a Rondão e eu era vice-prefeito aqui, então nós fizemos um trabalho também. Então a gente tem uma identidade muito forte, eu conheço todas as linhas de toda a comarca de Marechal e conheço todas as linhas, né, de toda a nossa região. Vindo de Medianeira para cá até Guaíra, eu conheço tudo. Conheço as pessoas que lá residem e conheço dos problemas que precisa ser resolvido. Então eu faço uma análise que a comarca de Marechal realmente é onde nós vamos ter o maior número de votos, mas nós temos um potencial extraordinário de Medianeira, né? Medianeira, o prefeito de Medianeira era meu assessor por mais de 6 anos, era vereador e hoje é o prefeito de Medianeira. Nós temos uma identidade muito forte. Eu conheço em Medianeira as pessoas quase como eu conheço todos aqui em Marechal, então nós temos um potencial muito grande lá. E não tem candidato local, Não tem candidato local, eu represento quase que esse sentido do candidato de Medianeira, né? Então nós temos um potencial de fazer uma grande votação lá. Santa Helena, eu sempre fui o mais votado, né? Um potencial grande de eleição no município de Palotina, né? Enfim, nós temos toda a região oeste do Paraná, nós temos um potencial de fazer uma grande votação. Na eleição passada aconteceu um fenômeno interessante que prejudicou principalmente os candidatos que têm uma característica como a sua de ser municipalista, né? De estar presente no município. Apareceram aqui candidatos, por exemplo, Francis Skinner, veio aqui, foi o terceiro mais votado e nunca mais apareceu. O senhor não teme que isso, de repente, pode se repetir nesse pleito, esses paraquedistas de fora aparecerem, tomarem os votos que são dos deputados municipalistas, são da região, e prejudicarem a viabilidade de candidaturas como a sua, por exemplo? Eu acho que agora 2022 não vai repetir 2018. Nós aprendemos muito, a região aprendeu muito. O pessoal fez voto aqui e nunca mais apareceram. Certo? Tanto estadual quanto federal, nós perdemos muito voto aqui na nossa região, né? Mas agora eu acredito que vai ser diferente, né? Até porque a população está esperta nisso, né? Não é mais no celular, ela quer conhecer as pessoas, saber quem é as pessoas. Então eu sinto que existe esse sentimento no ar, né? E esse sentimento faz com que nos dá uma vontade muito grande de continuar nessa batalha, e a convicção que nós vamos fazer uma grande eleição nesse domingo. Você falou de Medianeira, falou de Marechal, mas você tem um projeto, uma proposta de um projeto pelo qual você se predispõe a trabalhar com foco nisso, uma vez eleito deputado, que é a duplicação dessa rodovia que liga justamente Marechal Cândido Rondon com aquela região de Medianeira, São Miguel do Iguaçu. Fala um pouco dessa ideia e do porquê que você resolveu encampar um projeto que eu considero até audacioso. Ele é audacioso, mas perfeitamente executável. Essa é a vantagem de conhecer, né? E de toda semana percorrer esse trecho. Depois eu tenho outras demandas importantes que eu quero me referir, que é um compromisso que estamos assumindo, importantes também para aqui para a nossa região. Uma delas é essa questão da nossa PR, que liga de Marechal a São Miguel e de Missal vai até Medianeira. São duas PRs, na verdade, né? Chega em Missal, vai até Medianeira e depois tem de Missal que segue até São Miguel. Intransitável. Intransitável, a gente fica rodando ali carros parados no acostamento, com pneu furado, com roda arrebentada. Acostamento estreito. Acostamento estreito, perdendo vidas nesse trajeto,
passa por ali 400 caminhões diariamente, carregando ali a nossa produção, que é o nosso suíno, que é o nosso frango, o soja, o milho. Se você passar em Entre Rios do Oeste, ali tem filas enormes, um perigo violento, não é? E o Estado faz a sua intervenção. Ele faz a intervenção, dali 90 dias você foi, porque não tem a base, não aguenta. A base não foi concebida para atender a tonelagem que por lá passa hoje, né? Então não tem a base. Nós precisamos refazer essa rodovia e nós vamos denominá-la de Rodovia Costa Oeste. São 122 quilômetros ligando São Miguel a Marechal, São Miguel, né? E aonde nós vamos buscar esse recurso? Recurso da Itaipu Binacional. A Itaipu Binacional está fazendo, em parceria com o governo do estado, diversas obras no estado. Falo da rodovia Boiadeira, que não é aqui na nossa região, mas uma obra... Noroeste. É lá no noroeste do estado, mas é uma obra de fundamental importância para o estado. Uma demanda antiga daquela região que vai desenvolver aquela região que precisa dessa rodovia para desenvolver. Nós temos aqui com o trevo Cataratas, uma obra também solicitada há muitos anos, uma obra de um custo elevadíssimo, mas importante, né? Nós temos a segunda ponte ali de Foz, então nós temos recursos também para fazer a nossa rodovia da Costa Oeste. Terminou a eleição, nós vamos assumir, se Deus quiser, em fevereiro, nós já vamos começar o trabalho organizando a sociedade, os prefeitos através dos municípios lindeiros, as associações comerciais, a sociedade organizada como um todo, as nossas cooperativas, que é importante, a Friela, que é uma empresa hoje de grande porte que usa muito essa rodovia, né? Então nós vamos cuidar disso atentamente porque há essa condição de fazer. Nós vamos atender não só a demanda da produção, mas eu também tenho a visão que ela pode ser importantíssima na questão do turismo. Nós temos uma região que é uma maravilha, é um negócio extraordinário, a beleza natural, que de repente a gente que mora aqui não percebe isso. De repente nós vamos buscar lá fora belezas quando a beleza está ao nosso lado aqui. Então acho importante isso, é uma fonte de divisas também que pode agregar na nossa economia. Esse é um aspecto. Nós temos um outro aspecto importantíssimo que nós vamos cuidar, que temos que ter essa representatividade, mobilizar a sociedade, que é a questão dos royalties. Os royalties de Itaipu acabam em 2023. Os municípios hoje, muitos deles vivem, representa muito essa receita, certo? O Marechal não é tanto no nosso bolo orçamentário, mas também é importante, mas tem municípios aí que é fundamental os royalties de Itaipu. 2023 acaba, 2023 é o ano que vem. Nós vamos ter que nos mobilizar nesse sentido, porque esse processo dos royalties de Itaipu é um processo indenizatório, que termina. O que fez o governo? Fez um cálculo, quando iniciou a Itaipu, que para compensar a nossa região, teria que pagar os royalties até o ano de 2023. Sabiamente, os municípios lindeiros contrataram um estudo junto à nossa universidade, do professor Douglas, doutor Douglas, o Nicásio e outros, né, que compõem a equipe ali da nossa UniOeste, e fizeram um estudo fantástico, que a Itaipu nos deve mais, não pode parar em 23, porque o estudo feito naquela ocasião, nós tirávamos dali 100 sacas de soja por alqueire. Hoje o número é outro. A produção é bem outra. É bem outra a produção, se produz mais, né? O preço é outro, então a Itaipu está nos devendo. Então tem esse cálculo já levantado de quanto a Itaipu ainda vai ter que colocar e por quantos anos vai ter que colocar esses recursos aqui na nossa região. Mas para isso não adianta nós só apresentar o projeto, nós temos que ter representatividade. Nós vamos ter que ter a representatividade de deputados federais, de deputados estaduais, que possa o federal cobrar do governo federal isso através do Congresso Nacional, né? E nós, deputados estaduais daqui que conhecem a região, que passa por ali, conhece que a demanda dos municípios, nós vamos ter que fazer a parte política da coisa. Organizar a sociedade para poder entregar aos deputados federais o sentimento da população. Então é um trabalho importantíssimo também que a gente está colocando à disposição. Outra questão também, Jadir, é a questão do pedágio aqui da nossa 163, daqui de Cascavel até Marechal, passando por Toledo, daqui até Guaíra.
o Sudoeste, né? Porque faz parte do lote 6, né? Que passa desde Foz do Iguaçu até Guarapuava. Sim. E vem o braço aquele que é do Sudoeste, que compõe o lote 6 do pedágio. Foi feito um estudo, nós acertamos, quando eu fui presidente da comissão contra a prorrogação do pedágio, um trabalho de 2 anos e meio, por isso que eu tenho o entendimento sobre isso, e nós conseguimos evitar um golpe que ia ser feito contra o Estado do Paraná e contra a sua população, que era a prorrogação do pedágio por mais de 25 anos. Nós batemos forte nisso, organizamos com o apoio das cooperativas, com o apoio do Ministério Público Federal, com o apoio do Tribunal de Contas da União, nós conseguimos entregar um trabalho que evitamos que fosse prorrogado o pedágio no Paraná. E aí o governador Ratinho Júnior, ele foi importante, ele falou: aqui acabou, não vai ter prorrogação. Então uma série de gente que colaboraram para que viesse aqui um novo modelo. Esse novo modelo que vai ser um modelo de obras e com valor justo. Mas no meu entendimento, fizemos a parte correta, porque como era feito antes, a concessão das rodovias federais foi colocada para o Estado. O Estado licitou a obra. Hoje não, nós pegamos as rodovias e colocamos para o governo federal fazer essa licitação, porque eles têm a expertise, né? Nós já estamos na 7ª geração de pedágio, de modelo de pedágio, 7ª, 8ª já avançamos, e eles têm a expertise muito maior do que nós fazemos aqui no Paraná. Só que nós entendemos que está sendo feito um estudo pelo Tribunal de Contas da União, que daí é outro poder, por isso que é importante o governo federal cuidar, que o Tribunal de Contas da União tenha a expertise disso e uma fiscalização maior sobre a questão e um estudo maior que vai nos devolver, porque o modelo que foi para lá tem que ser alterado. Ele precisa ser estudado, reestudado. Depois da volta do Tribunal de Contas da União, nós vamos sentar e estudar, né, com os demais deputados. Então essa também é outra luta que temos, é a questão da duplicação aqui, a Guaíra, que pedágio que vai ter aqui? Nós vamos pagar a parte do Sudoeste, não existe janta de graça, né? Então tudo isso tem que ser estudado, que vai ser estudado, nós temos tempo para isso, né? Hoje não se cobra pedágio na praça, o governador Ratinho sabe o que precisa fazer, tem a responsabilidade daquilo que precisa fazer, e nós temos que estar lá junto, estudando profundamente essa questão do pedágio. Deputado, tem uma questão que me deixa, de certa forma, em dúvida se essa questão vai andar na velocidade que deveria, até porque o Estado não tem condições de suportar a manutenção dessas rodovias todas, né? As pesquisas estão indicando que Luiz Inácio Lula da Silva eventualmente possa ser eleito presidente da República. Será que não corremos o risco de tudo que foi feito até agora, os trabalhos que o Ministério do Transporte fez, a NTT, o projeto elaborado, mude completamente com um novo governo que tenha talvez outra linha de pensamento? Não, eu acredito que não. A questão do pedágio, o governo tem a expertise da coisa, né? Eu acredito que vai continuar da mesma forma, até porque há um acompanhamento efetivo do Tribunal de Contas da União. E o Tribunal de Contas da União tem a sua independência, né? Uma estrutura fantástica para cuidar dessa área. Então não teria dificuldade. O que nós temos é que nós aqui, sabe? Independente de quem seja o governo federal, a gente cuidar disso. Cuidar para chegar com um modelo que atenda os interesses da população. Nós temos um outro problema, já disse também, que nós vamos nos concentrar em cima disso, e isso é um compromisso que nós estamos assumindo logo depois da nossa eleição. Vamos descansar um pouco, que merecemos, né? Mais de quase 11 mil quilômetros andando aí em 45 dias, nós estamos assim no limite, né? Do limite nós precisamos descansar um pouco, vamos descansar e nós vamos reunir os sindicatos patronal rural de toda a nossa região, junto com os deputados estaduais eleitos da nossa região e deputados federais, né? Colocar na pauta aquilo que é de responsabilidade do Estado e que é de responsabilidade do governo federal, essas pautas, discutir, né? Discutir como é que fica a questão do leite, como é que fica a questão do suíno, como é que fica o pequeno produtor, quem é que vai amparar, que está produzindo e tem muita gente fechando, né? Como é que é essa cadeia do produtor, da indústria e do supermercado, o da ponta? Nós temos que sentar e ver de que forma nós vamos fazer para não matar aquele que produz, que é o produtor rural. Nós já fizemos isso uma vez, eu fui relator da CPI dos alimentos, quando
o deputado Pessuta era deputado comigo, era com o presidente, eu fui o relator, ajustamos aquilo por um determinado tempo. Depois a coisa desandou de novo pelo modelo que foi avançando das grandes empresas que entraram, e o pequeno produtor acabou sendo castigado nesse sistema. Mas vamos ficar atentos a isso. Quer dizer, eu já falei aqui de 4, 5 itens Sim. de importância aqui para a nossa região oeste do Paraná, certo? Para a nossa região, para o nosso produtor. Nós temos a questão da Ferroeste, que vai ser a redenção, né, do frete, onde vai agregar valor ao nosso produtor vai também. Passar aqui, inclusive. Que vai passar por aqui, certo? Então, que o Ratinho Júnior está avançando muito nisso, está na fase do projeto já para colocar na bolsa também, para ser executado, e vai aparecer porque é um negócio extraordinário para quem tem dinheiro para fazer, e tem muito dinheiro externo que está lá recebendo juros, pagando para o banco segurar esses fundos de pensões, onde tem muito recurso, que está louco para aplicar. E o Brasil tem a Ferroeste e uma ferrovia, né? Não, seria importante, vai ter grandes empresas participando. Então também tem isso, que todas essas demandas, além das demandas de cada município que nós vamos ter. Nós vamos ter a questão do hospital regional de Toledo, que precisa ser olhado, precisa ser ativado. Nós precisamos disso, a descentralização. Não é possível que o município tenha 15 ambulâncias. Um município que nem só Nova Santa Rosa, 4, 5 ambulâncias, a ambulância não para, levando gente para Curitiba, levando para os outros locais, quando nós podemos fazer aqui na nossa região. Eu apresentei, Jadir, um projeto na Assembleia Legislativa e vou reapresentar ele. Vai ser o primeiro projeto que eu vou reapresentar na Assembleia Legislativa, que é a questão das cirurgias eletivas. Nós temos gente sofrendo em casa, 2 anos, com dor no quadril, com dor no joelho, de uma cirurgia que é fácil de fazer, que é a cirurgia eletiva, gente com problemas simples de ser resolvido, mas que está na fila, com dor, que não consegue trabalhar, tendo em vista a dor daquilo que tem, certo? E nós não temos, porque tem uma fila extraordinária. Eu apresentei o projeto onde a devolução que é feita para o Estado, e nessa devolução retorna como emenda parlamentar. A ideia minha é o seguinte: eu apresentei esse projeto, os deputados entenderam que não era viável, que era melhor trazer o recurso. Nós podemos fazer as duas coisas. Eu falei, nós vamos pegar metade desse recurso, vamos criar um fundo, vamos fazer administrado pela Secretaria de Estado, mas um fundo específico para cirurgias eletivas, aonde nós vamos fazer um registro de preço, participando os hospitais municipais, os hospitais filantrópicos e também o hospital particular. Desde que ele entra no registro de preço, do valor estipulado que pode fazer essa cirurgia, nós vamos zerar isso. Na época, o estudo feito por gente ligada à área da saúde, que em 8 meses nós iríamos zerar a fila de cirurgias eletivas no Estado. Zerando a fila, você começa, aí não vai ter mais fila. A pessoa vai lá, vai ter a sua vaga, vai ter a sua UTI, vai ter o centro cirúrgico para fazer a sua cirurgia, né? Então, é dessa forma, porque é fácil de se fazer, mas tem que ter a vontade política de fazer. Outra questão, já disse, que nós vamos trabalhar muito em cima disso, que é a questão da habitação. Eu sou deputado da habitação, eu tenho a vocação de construir casa. Nós fizemos 1000 em Marechal, quando fui prefeito em 4 anos, né? Nós vamos fazer isso. E de que forma? A nossa região, nós temos demandas extraordinárias, eu vou cuidar disso. Só Marechal Cândido Rondon nós temos uma demanda aqui de mais de 2.500 residências, de rondonense que precisa da sua casa para poder morar, de não pagar o aluguel caro, de não morar 4, 5 famílias dentro de uma única residência. São 2.500 inscrições que nós temos na Coapar, de gente que se inscreveu pelo site da Coapar. Eu imagino que é muito mais que isso, porque principalmente a pessoa mais simples, às vezes não tem nem acesso a se inscrever no site da Coapar, né? Então eu calculo que esse número seja um número ainda maior. Eu tenho falado com empresários aqui, né? Nós temos em Palotina essa questão de habitação, onde as cooperativas lá têm um déficit maior que esse. Precisa fazer urgentemente 2.000 casas lá para atender os funcionários ligados à Cevale. Mas como é que você vai fazer? Nós, quando estávamos na Coapar, nós iniciamos lá um estudo específico para atender as cooperativas, que tem a própria legislação, a questão jurídica
legalidade do ato, e nós estávamos estudando isso, mas como veio a Casa Fácil, que nós colocamos, mas não deu para encaixar, né, exclusivamente, porque daí você entra dentro do critério que é o critério para todo. Nós temos um outro item aqui da nossa região, nessa questão da habitação, que é o preço do imóvel, que é muito caro aqui, que impossibilita, no primeiro momento, de você atender as pessoas que efetivamente precisam de casa, né? Então nós temos que também fazer um estudo disso, qual é a contrapartida que o governo pode dar para ajudar os municípios a comprar uma área e fazer na sua área pública as casas que o povo aqui de Marechal, do oeste do Paraná e do Paraná precisa. Tem outras regiões não, depois nós estamos construindo aqui em Nova Santa Rosa, inicia agora depois da campanha, 30 unidades, agora tem mais uma, eu acho que é em torno de 58 unidades que está indo já foi feita toda a documentação, indo para Curitiba para fazer um chamamento público. Nós estamos construindo em Veracruz do Oeste, estamos também em Terra Roxa, já em fase final de chamamento público, e também aqui em Marechal Cândido Rondon precisa disso. E nós vamos estar aqui cuidando da habitação de quem precisa de casa. Então é esse patrimônio e esse conhecimento da coisa pública que nós estamos colocando aqui à disposição da nossa região oeste e à disposição de Marechal. Então nós não podemos entrar em picuinha. Ah, não vou votar o Ademir porque ele é do MDB, não vou votar por causa não sei do quê. Eu sou daqui, eu sou de Marechal, eu sou cidadão rondonense, moro aqui em frente à prefeitura, tenho o meu escritório ali faz 40 anos no mesmo lugar, que as pessoas pegam e vão falar comigo todo dia. Conheço as pessoas, conheço a sua demanda, eu posso discordar de opiniões que são contrárias à minha, mas sempre respeitei. Por isso que eu tenho uma série de pessoas que não votavam para mim nas eleições anteriores, até porque tinha compromisso de grupo, compromisso com o Hélio, compromisso de grupo, e que hoje não, vão votar comigo, ligo, encontro na rua, me abraçam, eu nunca votei em você, vou votar porque você é daqui, porque nós te conhecemos. Então é isso, já digo, que eu acredito. Eu acredito que através da ação política, certo? Desse olho no olho, num abraço, num aperto de mão, que nós vamos construir aquilo que nós acreditamos que é melhor para a nossa região. Ok. Ademir, a nossa proposta sempre é em torno de 30 minutos, já passamos um pouco de conversa. Quero te deixar à vontade para, eventualmente, alguma coisa que não tenha sido abordado, que você julgar importante, fica à vontade para fazer a explanação. Eu acho que nós tivemos a oportunidade de discorrer sobre quase tudo, né? Uhum. Eu poderia falar da cultura, que a gente tem uma atividade muito forte. Eu poderia falar também aqui da própria inclusão social, que nós temos também um trabalho muito forte nisso. Nós temos uma parceria muito forte e um atendimento com os deficientes visuais do Paraná, né? Nós temos um trabalho disso, nós vamos ter uma atenção especial para eles, não só para a deficiência visual, mas também as demais deficiências que tem, né? Então nós vamos estar presente também nisso. Então eu poderia falar sobre isso tudo, o conhecimento geral da coisa, porque o deputado não pode ser exclusivamente de um segmento, ele tem que ter uma visão globalizada da região como um toda e das necessidades que tem, né? Então eu estou extremamente tranquilo de fazer um grande mandato. Eu quero fazer um grande mandato nos próximos 4 anos. E pedir, aproveitar a oportunidade, eu acho que a grande oportunidade que nós temos aqui de não perder a representação que Marechal sempre teve, que a nossa região sempre teve, e a minha eleição vai representar o cuidado de ter o representante, de não perder essa oportunidade de Marechal e a região ter a sua representatividade na Assembleia Legislativa, que ela é importantíssima. Só os itens que nós discorremos aqui dá para dar uma visão daquilo que é a participação do deputado estadual, não é só emendas, a coisa é muito mais ampla que isso, né? E para fazer você tem que conhecer, e eu conheço. Então pedir o apoio aí de todos, agradecer o carinho e o afeto que eu tenho recebido aqui do oeste do Paraná e aqui de Marechal Cândido Rondon, e queremos fazer uma belíssima eleição no próximo domingo. Que Deus abençoe a todos e obrigado pela oportunidade.